Voltamos aqui, meus amigos. Vou passar meu cronômetro aqui para não me perder. Estamos aqui continuando com o nosso curso, né, de bioética aplicada, né, o entendimento da empatia, a qualidade tão profunda, tão presente na nossa realidade, que eu estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu vou confessar uma coisa, que eu falo que eu não gosto muito dessa expressão que o meu orientador de doutorados falou para mim um dia, que eu falei, eu confesso que. Ele falou, confessar por quê? Não vamos ter penitências, né? O sentido daquilo que eu estou assim, muito feliz por estar também aprendendo bastante, né? Isso é uma coisa bem interessante, né? Dessa dimensão, ou melhor, da dimensão do ensinar, de certo modo, né? Não por mim, né? Graças a Deus eu tenho o meu trabalho, tudo, mas gosto muito da profissão de professor porque é a maneira da gente aprender bastante, né? Essa profissão, infelizmente, tão desprestigiada no nosso querido Brasil e em muitos lugares do mundo, porque não é questão de riqueza, não é questão de poder, não é questão de ficar rico, não. Mas é o quanto que uma sociedade que intenciona algum grau de importância, de elevação do seu potencial e do cuidado, principalmente com os mais vulneráveis, as nossas crianças, ela não vai acontecer se os professores não forem bem valorizados. Com a contrapartida também, tá? Meus amigos professores, alguns eu falo que às vezes acabam se perdendo em algumas bobagens, digamos assim, desse mundo materialista que nós temos, e aí culturalmente dizendo, para não se falar às vezes em questões políticas, a gente perde o nosso foco. Mas fica aqui essa mensagem para vocês. Vamos continuar aqui, tá? A nossa terceira aula, nós vamos agora falar aqui sobre outros aspectos, né? E dando continuidade aqui à nossa dimensão do ponto de vista, começando a nossa aula aqui, né, da pergunta, quais os possíveis vieses, né? Nós temos o da Constituição da Empatia, nós temos a dimensão biológica, né? Programa do curso, para vocês relembrarem, o programa da aula, né? Nós temos o viés biológico da empatia, a empatia, julgamento moral e autoridade das normas morais, dentro dessa perspectiva, e quando a filosofia vai avançar sobre a psicologia, sobre a biologia, né, e sobre a própria medicina, tendo um grande desbravador no entendimento daquilo que eu já há algum tempo vinha estudando e falando nas minhas aulas de bioética para os alunos de medicina sobre a nossa condição de muitas vezes desligarmos o nosso aparelho empático, que depende de um complexo neurobiológico da nossa existência, e funcionarmos como seres, né, desprovidos de condição de empatia afetiva, funcionando só como predadores. Quando a filosofia avança sobre a psicologia e a medicina, né, número 2, e por outro lado, na biologia, nós vamos continuar. Então, ainda, né, na literatura do professor Stuber, que eu volto a dizer, é muito importante para esse nosso curso, Martin Hoffman, ele descreveu que a empatia é uma disposição biologicamente baseada para o comportamento altruísta, ou seja, ela depende da biologia. Porque ele descreveu que nos estágios de desenvolvimento da empatia, entre empatia global, empatia egoísta, empatia afetiva, que vem desde a infância, é necessário um desenvolvimento biológico, né? Que na realidade, se eu não me engano, ele falava, né, da empatia global, a empatia, por exemplo, do bebê que chora quando o outro chora, né? A empatia egoísta já é a empatia da criança que está com o seu carrinho na mão, que vê outra criança chorando e vai lá e dá o carrinho, como a forma dela diminuir o seu estresse empático, né, o seu distresse emocional, de diminuir o interesse, o sofrimento do outro, né? E a empatia afetiva, que seria o final, né, uma fase terceira, né, desse desenvolvimento, da capacidade da gente desenvolver as nossas condições mais plenas de sermos empáticos. Já Prins, né, também, e Bloom, também citados pelo professor Stuber, eles enfatizavam mais o lado negro da empatia, né, baseados, de certa forma, no aqui e agora, né? Eles sustentam que nós empatizamos com aqueles que estão mais próximos, são atrativos e somente se o seu sofrimento é notável, o que nos pode levar a sermos seletivos na nossa empatia. E isso é uma coisa extremamente importante para o fenômeno que nós estamos vivendo hoje. Por quê? No meu ponto de vista, meus amigos, inclusive com tudo que vem de manipulação de mídia e o que nós estamos vivendo, sobretudo no meio da internet, com o advento disso aqui, tá, nós nos tornamos, de certa forma, muito, muito, muito empáticos do ponto de vista negativo. Por quê? Quando o sofrimento está do lado da tela do outro, inclusive essa semana eu tive contato com uma situação que envolve o estudo das constelações familiares, da família Stellung, que eu estou estudando, né, do ponto de vista de mídia, de opiniões, etc., que eu achei altamente degradante, né, desrespeitoso, né, em relação ao querido Bert Hellinger,
E a pessoa coloca a opinião na internet, coloca suas coisas e qual a empatia? Nenhuma. Ou pelo menos a gente vê assim, que a empatia está muito questionada ali. Por quê? Porque, dentre outras coisas, ela está falando, como eu estou falando aqui, para uma câmera, e ela não está olhando no olho da pessoa. Né? Não está procurando saber de forma profunda, muitas vezes, tudo que envolve muitos domínios de novos conhecimentos, muitas vezes de novos olhares, o quanto que pode ser, muitas vezes, diferente porque nós estamos acostumados, aquilo que para ela pode ser uma coisa difícil de entender, mas pau na máquina. Isso a gente vê muitas vezes. Estava falando com o meu irmão nessa semana também, o teu irmão gêmeo, sobre o fenômeno dos haters, né? Porque isso daqui deu um instrumento muito grande para a gente, né, nos desenvolvermos, nos desenvolvermos empaticamente com aqueles que a gente tem mais proximidade, mas para aqueles que estão do outro lado da tela ou estão do outro lado do mundo, dane-se. Não é isso? Então, assim, aqui vale a pena pensarmos o quanto nós não nos empatizamos somente, né, à distância, não nos empatizamos à distância, porque aí tem o peso da tecnologia, e porque a empatia também, naturalmente, ela tende a focar no indivíduo, não nas pessoas ou populações em grupos. E esse argumento, já para trazer um pouco para nós, é bastante válido ao avaliarmos o impacto da perda da empatia afetiva que nós vemos hoje na pandemia Covid-19, porque já de forma antecipada, a pandemia, ela traz, via isso daqui também, uma condição muito grande de nós nos tornarmos sujeitos não empáticos com o sofrimento do outro, porque a gente está voltado à nossa própria condição de existência, à nossa própria saúde. Sobrevivência pura. Entendeu? Então, quando estamos ligados a isso, nós estamos com tendência a funcionar de modo predatório. Né? E como e quando a empatia contribui para a nossa habilidade de distinguir entre normas morais e convencionais? Como ela contribui para a nossa capacidade de fazer julgamentos morais e como ela pode ser utilizada na explicação da autoridade normativa desses julgamentos? Temos aqui, por exemplo, as pesquisas sobre empatia, no caso da medicina, o autismo e a psicopatia, onde ambas patologias médicas são vistas como aquelas que envolvem vieses em diferentes dimensões da empatia. Mas somente os psicopatas vivem em dificuldade com os padrões morais da sociedade. Os autistas já estão mais avançados nesse sentido. Né? Eles são vistos como aqueles que têm dificuldade de distinguir entre normas morais e convencionais. Os psicopatas têm déficits seletivos na empatia afetiva e emocional, mas particularmente no processamento de expressões faciais, medos, tristeza e nojo. Então, implicações para a empatia, o destresse empático também, que é não se sentir mal com o sofrimento do outro. Né? Eles têm ausência de mecanismos de inibição de violência, né? O Violence Inhibition Mechanism em inglês. E mais recentemente, esse autor Blair viu que os psicopatas têm disfunção também no sistema integrativo emocional, causado pelo déficit da amígdala, uma região do cérebro extremamente importante para o nosso entendimento da questão biológica da empatia daqui para frente, né, em representar emoções negativas. Eles não startam, eles não disparam emoções negativas em situações moralmente aversivas, para assim dizer. Eles têm dificuldade em entender emoções por serem emocionalmente frios, enquanto os autistas, em geral, conseguem distinguir entre normas morais e convencionais, mas parece faltar flexibilidade ao avaliar a seriedade de uma violação de norma moral quando refletem sobre dilemas morais ou se eles têm uma violação acidental dessas normas. Quando a filosofia avança sobre a medicina? Então, o primeiro impacto que nós tivemos foi pelas pesquisas do professor Giacomo Rizzolatti, que estava pesquisando a estimulação, né, com a detecção de um eletrodo no cérebro de macacos rezos, né, quais eram as áreas que eram arregimentadas, né, pelo comportamento motor, né, do macaco pegar um amendoim e levar à boca, né, e por acidente, entre aspas, né, o medidor ficou ligado quando os pesquisadores estavam no intervalo, e um pesquisador lá na frente, né, na sala de pesquisa no laboratório, foi levar uma castanha à boca, uma outra comida, o macaco estava olhando, viu, né, só olhando, e o eletroencefalograma marcou também. Isso foi um descobrimento extremamente importante para a história da medicina, que foi o descobrimento da dimensão dos neurônios espelho. Né? O que ele descreveu? Né? Os neurônios espelho, eles permitem que nós aprendamos diretamente as emoções de outras pessoas, à luz de que as suas expressões faciais nos permitem entender como seus movimentos e ações estão direcionadas. Né? Aqui eu faço um parênteses, né? Tá bem rápido a aula também, mas o quanto que para o trabalho também da saúde mental importa muito nesses tempos de pandemia, a gente tem uma certa dificuldade de fazer leitura de diagnóstico, eu digo. Por quê? Por causa da máscara. A máscara dificulta bastante a leitura facial, isso é muito importante para nós, né? Mas não vão assim achar só porque vocês estão conversando com um psiquiatra um dia que ele está lendo na sua mente. Não é desse jeito, tá, gente?
Mas voltando aqui, né, a questão dos neurônios espelhos, na opinião dos pesquisadores, é uma abordagem incompleta, porque nós nunca totalmente espelhamos uma pessoa na sua atividade neural. De novo, lá com a teoria, né, do funcionalismo, sobre base do dualismo, né, cartesiano, onde nós não conseguimos 100% espelhar a atividade, que a gente está pesquisando muito isso, atividade neural em várias situações e comportamentos, né. Nós tivemos um grande desbravador ao longo desse processo que foi muito importante para essa aula nossa, não só para a medicina, para essa aula também aqui, o nosso querido Paul MacLean, que descobriu o quê? Foi o primeiro a utilizar o termo empatia na neurociência, tá? E ele definiu empatia como a capacidade de identificar os seus próprios sentimentos e necessidades com aqueles das outras pessoas. Então, é a capacidade de você se identificar primeiro com aquilo que você está sentindo no outro, né? Aonde a empatia é um complexo fenômeno cognitivo e holístico, primariamente uma doação de seres humanos cuja importância do córtex pré-frontal é substancial. What? O que é isso, professor? É o seguinte, Phineas Gage, funcionário de uma empresa de ferroviária dos Estados Unidos, sofreu um acidente onde teve o seu crânio perfurado com essa barra aqui, por conta, né, de colocar ela por uma perfuração para fazer dinamitação. A barra, né, tinha, se não me engano, pólvora, a barra, houve a explosão, essa barra, né, passou aqui pelo seu crânio. Milagrosamente ele sobreviveu, só que ele se tornou uma pessoa com tendências a comportamento antissocial, né? Então essa situação ela foi extremamente importante para o desenvolvimento do entendimento do comportamento moral, né, a partir dos pressupostos biológicos, sobretudo na neurologia e medicina, porque a gente passou a entender que aqui houve uma lesão dessa região do cérebro dele, eu estou apontando o dedinho, me desculpe, que é o córtex frontal e pré-frontal, e que a partir disso, em muitas situações, né, muitos processos, né, que estão baseados em estruturas, né, do cérebro, eles têm a ver com a questão do comportamento moral. Por exemplo, né, em modelos simulados como a dor, e a empatia envolve muitos processos de declínio visto também em situações de doenças neurodegenerativas. Então, eu estou querendo colocar para vocês assim, né? Nós tivemos o Giacomo Rizzolatti, tivemos o Paul MacLean, dizendo que a empatia é um fenômeno que depende do funcionamento neurobiológico, principalmente da parte frontal do cérebro, sobretudo depois de Phineas Gage. E pessoas que estão passando por declínios, né? Esse aqui é um artigo da Behavioral Science, né? The Neuroscience of Empathy. Pessoas que estão passando por declínios cognitivos, elas podem ter alterações, né, em múltiplos processos. Nesse outro artigo, né, primeiro, desculpa, é a Neuroscience of Empathy, e aqui tem toda uma literatura que mostra sobre a questão biológica da empatia, mas esse outro artigo aqui da neuropsicologia, né, que ele fala desconstruir a empatia, né, dissociações neuroanatômicas que diminuem, né, a motivação de compartilhamento social em pacientes com modelos de lesão cerebral. Né? Basicamente descrevendo o que, gente? Que existem aqui hoje, nas figuras mais modernas, esse artigo publicado na revista Current Opinion Behavioral Science, né, que existem identificações, para se dizer assim, de domínios neurobiológicos onde a empatia, para a empatia ser exercida, tem várias regiões, tanto da empatia emocional, amígdala, né? Nós temos aqui nas emoções negativas, as emoções positivas, o córtex medial pré-frontal, né, a empatia cognitiva, várias outras regiões mais aqui dessa outra região, e aí por diante. Só que a neurobiologia também tem o seu viés. Por outro lado, esse outro artigo aqui na Nature Neuroscience fala que, assim, nós temos progressos, mas também nós temos algumas armadilhas e algumas dificuldades, né, em termos de promessas para a gente entender, porque, de novo, dentro da perspectiva da teoria funcionalista, onde a gente não tem ainda como descrever, né, de relação de causa e efeito, o que tantos, né, querem, né, os cientistas de plantão aí, né, do nosso cartesianismo que nós vivemos, né, sobretudo dos críticos de alguns processos aí, que os processos neurofisiológicos eles são estritamente relacionados a determinados domínios de função e comportamento. Calma. Esse artigo explica isso aqui, eu achei bem interessante também, né? Porque ele fala de artificialidade das pesquisas e modelos, imprecisão dos métodos de avaliação, correlações imprecisas, sobretudo da neuroanatomia funcional. E diz que hoje nós evoluímos não somente por imitação, mas também na compreensão de comportamento em contextos sociais, mais complexos em termos das suas razões para agir, usando todo o espectro de conceitos, incluindo as questões de crenças e desejos. E se vocês quiserem entrar aqui, esse site, olha aqui o DOI, né? Vocês podem digitar na internet Trends in Cognitive Science, né? O cérebro empático, como, quando e porquê. Tem muita literatura
solicito vocês que entrem nesse site para vocês terem mais conhecimento sobre esse vasto domínio das neurociências que estão sendo relacionadas com os domínios da empatia, do estudo da empatia. Mas pergunta para a próxima aula: teria empatia na biologia influência com a saúde mental e a cultura que nós estamos vivendo? Será que tem? A bibliografia de hoje. Até a próxima aula, tá bom? Vou aqui parar e a gente vai se ver daqui a pouco, no segundo momento, no terceiro, no quarto momento, que vai ser a nossa quarta aula, tá? Um forte abraço para vocês, muito obrigado pela atenção.